Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar sobre a questão do bode Azazel e a interpretação adventista. Estou terminando o estudo sobre o dia da expiação, quer dizer, terminando ainda falta uma parte considerável, né? Que vai ser um conjunto de passagens e eu vou tentar falar a respeito. Nesse momento, gostaria de convidá-los para uma oração e logo mais nós iniciamos. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo perdão concedido a nós. Seja conosco, nos auxiliando, nos dando a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O bode Azazel e a interpretação adventista. Bom, primeiramente eu vou falar aqui sobre o livro O Grande Conflito de Ellen White, né? Então, nós vamos falar aqui sobre pontos em que ela vai falar sobre Satanás. E aí nós vamos buscar a interpretação adventista em Ellen White, depois em outros pontos, né? Então vamos lá. Página 10. Muito descrédito tem acarretado para a obra do Espírito Santo, a obra, né? O erro de certa gente que, presumindo-se iluminado por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Tais pessoas agem sob impulsos que reputam como voz de Deus as suas almas. Entretanto, o espírito que as rege não é de Deus. Essa docilidade, as impressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno. Como o ministério do Espírito tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. Então ela enfatiza aqui na página 10 a influência de Satanás. Não é que Satanás vai determinar as ações das pessoas, mas a influência dele, como ele age para influenciar o máximo de pessoas a agir dessa forma. Página 12. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo. Então veja, aqui ela coloca, se você quiser o material completo, está em clamandonodeserto.com.br, bode Azazel e a interpretação adventista. E aqui ela fala novamente, ela enfatiza a questão da ira de Satanás lutando contra o povo, manipulando os eventos, etc., para tentar desviar as pessoas, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Página 13. Os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, para fazer com que os homens nutram o conceito errôneo do Criador e assim o considerem com temor e ódio em vez de amor, seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas reivindicações. Então veja, isso aqui novamente mostrando que ele quer deturpar o pensamento das pessoas e assim deturpar as ações das pessoas, né? Fazer com que elas ajam de forma errada. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados, milhares na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte. Então veja, mais uma vez ela colocando a questão da influência dele. Isso também vai acontecer na página 28, retirando o poder com que restringia Satanás e seus anjos. Então veja, Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Então veja, o que significa ele suscitar? Significa que ele, de alguma forma, ele tem estratégias para agir, deturpando a mentalidade das pessoas, né? Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas sob seu domínio. Página 29. 36. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divino, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-lo segundo sua vontade. Demonstração do poder vingador de Satanás. Então veja, ela constantemente ela fala do domínio de Satanás no sentido de manipular a mente das pessoas, levar as pessoas ao erro, de levar as pessoas a se destruírem umas às outras, no sentido físico, mental, espiritual, né? 37. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. O Espírito de Deus retirado totalmente dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. Então ela fala constantemente, ele está agindo com seus anjos caídos, né? Isso é o que ela coloca a respeito dele.
Página 42. Nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. E aí ela fala, os sofrimentos que suportavam, né, faziam com que eles... Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Ela fala, então ele passa a agir, inclusive, dentro das fileiras que, teoricamente, seriam as fileiras de Deus. Página 43. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé. E assim vai indo a todas essas páginas que você queira. 51. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo, né? Chegando no deserto da tentação e mostrando-lhe o reino, ofereceu a entregar tudo nas suas mãos. Então veja, mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações, ou seja, o que ele não conseguiu não teria conseguido com Jesus, teria conseguido com muitos outros, né? E assim ela vai colocando, ó, está constantemente procurando enganar os homens. Então veja, a fala de Ellen White em relação a Satanás é sempre no sentido de mostrá-lo como co-participante, co-autor do pecado. Em que sentido? No sentido de que ele incentiva, de que ele age, de que ele move o mundo para o mundo ficar desregrado cada vez mais, né? Satanás continuou a perverter as doutrinas da Sagrada Escritura, página 299. 378. Convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. A Escritura declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça. É o acusador de nossos irmãos, inspira homens a espreitar os erros, defeitos do povo do Senhor, conservando sob observação. Desperte do sono o povo de Deus, investigue as Escrituras, né? Com todo engano possível manifestará Satanás o seu poder, né? Não faltará evidência Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Então veja, até aqui nós temos constantemente Ellen White colocando Satanás como co-participante, co-autor dos pecados, e não como co-participante da redenção, no sentido dele ser um corredentor. E aí vem um ponto, né, que é um dos pontos discutidos aí a respeito do que ela fala, né, do que a igreja fala a respeito de Azazel. Veja, aqui nós não estamos discutindo a questão bíblica da doutrina, nós estamos discutindo o seguinte: o que a igreja fala, o que Ellen White fala a respeito de Satanás, como em relação à questão do bode emissário, né? Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, o sumo sacerdote representava Cristo como mediador. Então, que ela fala, olha, um bode, ele representa, nós temos a oferta pelo pecado apontando para Cristo como sacrifício, e o sacerdote representando Cristo como mediador, no sacerdócio de Cristo. Então ela fala, olha, já tem o sacrifício, já tem o mediador. Então, quem o bode emissário tipifica? Então ela fala, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, ou seja, coautor no caso, né? Autor no sentido de que ele leva os seres humanos ao pecado, ele levou Eva ao pecado, depois Eva acabou levando Adão ao pecado, etc., né? Mas ele iniciou, ele seria o autor nesse sentido, mas ele é coautor, ele é coparticipante, né? Ele participa, né? Ele participa do erro, né? Sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Então veja, se a oferta pelo pecado é Jesus, então ela está falando, ó, Jesus é o resgatador como sacrifício. O sumo sacerdote representa Cristo como mediador, Jesus é o representante desse processo de redenção, tanto como sacrifício como mediador. Ponto. Aí ela fala, o bode emissário representa outra coisa. Não tem a ver com redenção pelo pecado no sentido dele ser o corredentor. Ele é o autor sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo seu mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ou seja, Cristo como redentor, ele remove os pecados, ou seja, ele liberta aqueles que foram perdoados dos seus pecados. Não vão ser todos perdoados, nós sabemos disso.
Ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Então veja, ela está dizendo aqui, ela está deixando bem claro, ela está distinguindo. Ó, Jesus é o Redentor, Jesus, pelo seu sangue, remove do santuário celestial os pecados do povo. Jesus faz isso. Ele remove. Pelos méritos dele, ele é o Redentor. E aí Satanás, ele encara a pena final. Pena final do quê? Dos erros que ele cometeu. Os erros e dentre os erros que ele cometeu diretamente, existe aquele que ele cometeu diretamente em oposição a Deus, ele com Deus lá, ele agindo com Deus, e outros indiretamente agindo contra os seres humanos, fazendo com que os seres humanos errassem diante de Deus. Então ele sofre a sua pena final. O bode emissário é enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Então veja, ele encara a pena final. Então ela fala, ele será eliminado da existência na destruição final. Ele vai ser banido. Então primeiro ele é banido na crença adventista. Ele é banido no momento da prisão circunstancial no milênio, que seria o equivalente a os pecados serem lançados sobre ele, e ele aguardar a pena final e depois ele vai ser destruído. Então ela fala, encara a pena final, veja. Ela não encara como o Redentor. Ou seja, o que acontece aqui? Ao contrário das igrejas em geral, que encaram o bode emissário como uma continuidade do processo redentivo ali, no sentido de ser uma parte do ministério de Jesus, ou seja, temos ali a morte de dois bodes representando a mesma coisa, basicamente, né? Na própria crença evangélica, o que se acredita? Que quando Jesus morreu, o tetelestai, o está consumado, significa que ele fez a obra completa. Bom, mas se ele fez a obra completa ali pela sua morte e o sacrifício dele é suficiente, então eles falam assim, a crença adventista torna o sacrifício insuficiente. Não, pelo contrário, ela torna mais suficiente que a própria crença evangélica, porque nós dizemos o seguinte, é tão suficiente que no próprio ritual, um bode era suficiente para expiação. Nós vamos ver isso no estudo sobre expiação. Quantas vezes, né, repetidamente, a Bíblia vai usar o termo um bode para expiação, antes do, do sacrifício ali em Levítico 16, né? Que é o Yom Kippur, né? Então, antes disso, era um bode para expiação. E aí, quando se apresentam dois bodes, é meramente para o sorteio, para que um seja sacrificado e o outro seja mandado para o deserto. E lá ele vai encarar a sua sorte, até que ele morra de alguma coisa, né? Mas a questão ali é que ele é levado vivo para o deserto. Não há ênfase na sua morte ali, quando ele é levado para o deserto. E quando Jesus redime o povo, bom, no contexto bíblico, ele vai livrar o povo dos pecados no momento que ele morre, pela sua morte. Quando ele ressuscita e confirma a validade do seu sacrifício, continua sendo pelo sacrifício, né? Então, o que ela está colocando aqui é que, ao contrário da interpretação evangélica geral, o sacrifício, o bode emissário não apresenta uma finalidade de uma continuação do trabalho de um redentor ou de um corredentor, um redentor em comum. Então, Satanás não é redentor em comum, ele não é pela morte dele que o povo vai ser perdoado dos pecados. Ele vai sofrer a pena final, é isso que ela coloca. E aí ela continua falando sobre, por exemplo, página 486. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final da sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo, porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado, que é junto, tá? Porque na hora de colocar o texto aqui. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária.
De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena. Ou seja, o bode emissário, né, que é um a sorte para o Senhor e outro a sorte para Azazel. Ou seja, não é um sinônimo, não é uma expressão sinônima ali, né? É, Senhor e Azazel, né? Então, aí o que que ela fala? De igual modo, Satanás, levando a culpa que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos, né? Até sofrer a pena. Então, é o equivalente ao bode emissário, que é levado ao deserto, e lá ele vai ficar isolado até que ele morra, né? O bode emissário. Assim, o grande plano da redenção, olha lá, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos de destruição que destruirão todos os ímpios. Ou seja, ela fala que a destruição é o que elimina efetivamente o pecado e os pecadores, né? Ou seja, elimina toda a possibilidade toda a possibilidade, elimina todos aqueles que poderiam trazer o pecado, tanto que o Apocalipse fala que lá não entrarão pessoas que cometam pecado, estejam dispostos a cometer pecado, por exemplo. Assim, o grande plano da redenção atingirá o seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Então, ou seja, veja, quando Jesus morreu, as pessoas continuaram a pecar aqui na Terra. Continuamos a pecar aqui no planeta. Quando acaba o pecado? Quando Deus elimina todos os pecadores, veja, no momento que desce fogo, haverá pessoas, junto com Satanás, dispostos a guerrear contra Deus. Quando vem o fogo, essas pessoas ainda alimentam ações e pensamentos pecaminosos. Aí é extirpado o pecado para sempre, aí não vai ter mais pecado. Nesse momento. O plano da redenção de Deus não é só perdoar as pessoas dos seus pecados, mas evitar que o pecado exista no planeta. É isso que o Apocalipse vai mostrar para nós. Satanás consegue inumeráveis planos para nos ocupar a mente. O arco enganador odeia as grandes verdades. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo. A consequência do governo de Satanás. Governo não porque Deus deu o governo a Satanás, mas porque as pessoas, pelas atitudes e pensamentos, durante a história do planeta, vão concedendo situações, pensamentos e ações que estão de acordo com a vontade de Satanás para o ser humano, que é a destruição, que é a rebeldia, etc. Né? A cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara ser imutável a lei, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No brado agonizante do Salvador está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se o grande conflito que tanto tempo estiver em andamento, confirmou-se a extirpação do mal, que vai ser executada no final. Né? O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aí vamos para o comentário bíblico adventista, Levítico 16. Como o sumo sacerdote deve entrar no lugar santo, oferta pelo pecado por si mesmo, oferta pelo pecado a favor do povo, bode expiatório, a festa anual. Falou o Senhor a Moisés. Isso é Levítico. Nós vamos ver aqui Levítico, né? Depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, as calças de linho sobre ele. Depois nós vamos ler isso aqui no próximo estudo, provavelmente. Né? Cingir-se-á com o cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Então ele tinha que fazer todo o processo de purificação. Da congregação, ele tomará, da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. O novilho para a oferta pelo pecado fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sortes, vai sortear os bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Aqui é Azazel. Bode emissário aqui e outro para Azazel.
ou seja, não para o Senhor. Né? Ou seja, não tem nada a ver com o Senhor. Veja, que não é um sinônimo aqui, é o oposto, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Inclusive não é sacrificado. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Ele oferece esse bode por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, aqui o que acontece aqui, o que a Bíblia está falando? Que o processo de oferta pelo pecado é o primeiro bode. Então, esse segundo bode, no processo da expiação, ele representa outra coisa. Ele não representa é, remissão, porque ele não morre, não apresenta. E o sacrifício de animais envolvia a morte de animais, né? Havia outro tipo de ofertas, como oferta de cereais, etc., né? Que não era animal, que não era necessariamente com sangue. Mas no processo de expiação aqui, esse para fazer expiação por meio dele, para enviar ao deserto como bode emissário, é o quê? Ele ocupa uma outra função no plano de expiação. No plano de expiação, ele ocupa uma outra função. Ele não tem a ver com a função inicial aqui, que, veja só, o novilho para oferta pelo pecado. Aí nós vemos aqui o bode, o primeiro bode, que é o que cairá a sorte para o Senhor, por oferta pelo pecado. Então, oferta pelo pecado dele e da casa, novilho. A outra oferta pelo pecado, aí vai ser o bode para o Senhor. Aí depois o outro é apresentado vivo, ou seja, ele mostra o contraste. Ó, um é para o Senhor, outro é para Azazel. Um é morto, o outro é apresentado vivo e é mantido vivo e é expulso para o deserto. E lá ele vai ter a sorte dele indeterminada, ele fica lá até morrer. Né? Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Tomará também sobre o altar o incenso sário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho, com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. Diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Ele pega aquele sangue e vai lançar, né, diante do propiciatório. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado. Olha aqui, olha como é que ele enfatiza aqui, olha, oferta pelo pecado. E aí depois o bode, oferta pelo pecado, que será para o povo, que será para o povo. Então o novilho para sacerdote para a sua casa. Depois o bode, oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o do novilho, aspergir. Então é a mesma coisa. Ou seja, o processo do sangue, do sacrifício e do sangue aspergido ali, ele é finalizado aí. E veja só o que o verso 16 fala: assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Ou seja, por causa da impureza do povo, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles e no meio das impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então veja, no 17, a expiação é finalizada, processo expiatório, no sentido de oferta pelo pecado, sangue sendo derramado, aspergir, isso é encerrado. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então ele faz a aspersão 7 vezes sobre o altar, purificará e santificará das impurezas. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, veja, aqui, o que ele tinha acabado de falar aqui, ó, por toda a congregação de Israel. Depois que ele fizer tudo isso,
Então fará chegar o bode vivo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho, o bode da oferta pelo pecado, olha a ênfase. Em nenhum momento o bode vivo é chamado de oferta pelo pecado. A, a, su- a, é, e veja que uma oferta de animal ela era sempre sacrificada e uma oferta viva, ela também, ela geralmente ela tem uma ênfase e não é esse o caso, né? Ele só simplesmente fala, é o bode vivo. Em nenhum momento ele faz alguma associação como uma parte redentiva nesse sentido, né? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e seus pecados. Os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Qual é a grande questão? É porque a gente associa os termos do Novo Testamento, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Aqui está falando que o sacerdote lança sobre o bode vivo e confessa as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto para a destruição. Não é isso que acontece com Jesus quando ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita e ele vai lá para ficar ao lado do Pai, ele não vai para um lugar de destruição. Ele não vai ser lançado fora do arraial. Ele não vai ficar lá fora como um ser rejeitado fora do arraial. Pelo contrário. Ou seja, ele não se encaixa aqui. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária. Para a terra solitária. Não é o que Jesus fez quando ele ressuscitou. Jesus não foi para uma terra solitária levar a iniquidade de ninguém. Depois Arão virá à terra. Quando eu digo aqui, é o seguinte: Jesus não está lá ele não ficou como bode numa terra solitária até ele morrer para levar o pecado das pessoas para algum lugar. Não, quando ele já ressuscita como um sacrifício válido e um mediador válido, um sacerdote válido, né? Aquele que queimar lavará suas vestes, será por estatuto perpétuo. Afligireis as vossas almas, então. E aí ele fala, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quem for ungido e consagrado, né, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, fará expiação para o santuário, a congregação. Isso será por estatuto perpétuo. E aí, o comentário bíblico adventista, eu coloquei aqui também, ele vai explicar várias partes, né, dentro do véu e etc. E aí nós vamos pegar aqui a arca no lugar santo, a túnica. Aí nós vemos oferta pelo pecado. Arão devia tomar 2 bodes para a congregação por oferta. Isso não era comum, pois para o contínuo requeria-se um novilho como oferta pelo povo e não um bode. Porém, o dia de expiação era diferente. O holocausto deveria ser um carneiro, o mesmo animal oferecido na consagração de Arão. Arão trará o novilho da sua oferta. Ele não ia sacrificar naquela hora, mas apresentá-lo na porta do tabernáculo, deixava a vítima próxima ao altar do holocausto. Ambos os bodes deveria tomá-los e apresentá-lo na porta, né? Lançará sortes. Isso era feito colocando 2 objetos escritos em uma urna ou outro receptáculo. Desse modo, a escolha era deixada para Deus. Nos tempos antigos, esses objetos eram feitos de madeira e continham uma inscrição. Uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Mais tarde, foram feitos de metais mais preciosos, até mesmo ouro. De acordo com o Talmud, os bodes deviam ser tão parecidos quanto possível. Para evitar qualquer erro depois de se lançar a sorte, um cordão escarlate era amarrado em volta dos chifres do bode emissário e um cordão em volta do pescoço do bode do Senhor. Isso distinguia claramente o bode emissário. Alguns teólogos acham que ambos os bodes são símbolos de Cristo e representam 2 faces de seu trabalho expiatório. Veja, a igreja não esconde isso, ela sempre colocou isso, né? Quer dizer, pelo menos um certo tempo nos seus comentários, né? Desde quando ela colocou isso no seu comentário. Não são poucos, no entanto, que creem que eles representam 2 forças opostas, uma pelo Senhor e outra para Satanás. A maioria das versões deixa a palavra hebraica para bode emissário, Azazel, sem traduzir, que seria o melhor, né? Dada a particularidade do termo, né? Já que não há unanimidade em relação ao significado. Alguns estudiosos defendem, como os judeus, que Azazel denota um espírito pessoal sobrenatural e pérfido. E quase todos concordam que a raiz
da palavra aquele que remove, removedor, especificamente, o que remove através de uma série de atos. Outros sugerem que é uma condição de esse bode, asal, ir embora, partir. Como o bode é para o Senhor, um ser pessoal, o outro também deve ser para um ser pessoal. E como ambos são evidentemente antitéticos, ou seja, são contrastantes, né? O ponto de vista mais consistente é que Azazel se opõe ao Senhor e, portanto, só pode ser de Satanás. O contraste entre os dois bodes é evidente. O sangue do bode do Senhor purificava e o bode emissário contaminava. Verso 26. O contraste dos dois bodes é total, versos 20 e 21, para fazer expiação. Ver verso 21. Depois do serviço com o novilho ter sido concluído, Arão trazia o bode do Senhor, que era pelo povo, e o sacrificava. Assim fará expiação. Literalmente, o texto diz: desse modo e com esse sangue fará expiação. Que é uma tônica. Toda vez que o povo visse um bode, nos outros textos que a gente vai lendo no próximo estudo, vai estar lá escrito um bode para expiação. Então o povo estava acostumado. Um bode para expiação. Ele sabia que o outro bode era para outra coisa. Tanto que ele não via o bode ser sacrificado. Ele sabia que era uma outra coisa ali. No dia da expiação, o dia de completa e final expiação por todos os pecados confessados e perdoados durante o ano, o sangue do bode do Senhor simbolicamente removia os pecados do santuário, fazendo expiação também pelo tabernáculo, purificando do pecado. E aí então, havendo pois acabado o sangue do bode do Senhor oferecido, purificava o Santíssimo, o Santo e o altar do holocausto, das transgressões de Israel, das impurezas. O povo havia obtido perdão previamente dos pecados. E o registro do pecado permanecia até o dia da expiação, quando era apagado, entre aspas, né? E o bode vivo, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação com o bode do Senhor e purificava o santuário, o emissário permanecia perto do altar, não tendo parte no ritual. A sua parte só começava após a expiação com o bode do Senhor haver sido completada. E nós vamos ver bastante passagens, vou enfatizar bastante isso que fala um bode para expiação. Patriarcas e profetas. No antítipo, Cristo finalmente purificará o santuário celestial, removendo os pecados confessados e perdoados de seu povo, colocando sobre Satanás. Cristo declarará culpado de todo o mal, como um co-participante, obviamente, visto que os outros ímpios também vão morrer como responsáveis pelos seus males, e os salvos só serão salvos por causa do perdão dos pecados, né, e por terem se arrependido verdadeiramente, não estarem mais dispostos a fazer o mal. Pecados daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo finalmente serão lançados sobre o originador do pecado. E ele receberá a punição final. Veja, em nenhum momento Ellen White ou o material adventista da comentário bíblico coloca Satanás de uma forma que ele venha a ser redentor ou corredentor. Não se pode usar a interpretação evangélica para dizer que a interpretação adventista coloca Satanás como corredentor, justamente porque a interpretação adventista coloca ele como originador do pecado, autor do pecado, co-participante do pecado, ou seja, aquele que vai receber a destruição. Então a igreja adventista não enxerga o bode emissário como aquele que vai participar na redenção, como redentor. Ela enxerga como uma parte que ocorre no plano da expiação depois que o plano de oferta pelo pecado, de perdão dos pecados, já ocorreu. Já ocorreu a oferta pelo pecado. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi aspergido. Então, aquele confessar pecados, obviamente, ele não tem esse sentido, porque ele ocorre depois do sacrifício e não antes. Não é? E o animal é levado para uma terra solitária, ao contrário do plano que nós vemos no Novo Testamento em relação a Jesus, que quando ressuscita vai ficar junto com o Pai. Ele não vai para uma terra solitária sofrer novamente para levar os pecados confessados né, e lançados sobre ele, nesse caso. Né? Assim se completará o ciclo e deixa aqui. Cristo declarará culpado de todo o mal, receberá a punição final. É de se notar que o ato final de Deus a lidar com o drama do pecado será lançar sobre a cabeça de Satanás todo o pecado e toda a culpa que, originando-se dele, trouxe tragédia àqueles que então estarão livres por meio do sangue expiatório de Cristo. Assim se completará o ciclo e o drama terminará. Somente quando Satanás, instigador do pecado, sair de cena, o pecado será removido para sempre. É isso que vai acontecer realmente, quando ele, não só ele, mas ele e os outros
rebeldes forem destruídos, aí não vai ter mais sombra de pecado, né? Tanto que os que vão entrar na nova terra não podem ter pecado algum, né? Nesse sentido, pode-se compreender que o bode emissário tem uma parte no processo de, entre aspas, expiação. O universo voltará ao estado de plena harmonia somente quando os justos estiverem salvos. Quando os ímpios forem exterminados, Satanás não mais existir. Tanto que se você pensar, o está consumado de Jesus, não significa que acabou o pecado no mundo. O pecado continua a existir. Essa é uma palavra forte, expulsar um animal indesejável ou repulsivo. Hebreu midbar. O bode emissário era mandado para o deserto e podia ou não morrer ali, pois os hebreus levavam o rebanho para pastar o midbar, né? O bode emissário era mandado para o deserto e podia significar uma terra selvagem, onde animais habitavam. O Talmud menciona um costume posterior de lançar o bode de um penhasco, mas mesmo assim sua morte não desempenhava papel algum na cerimônia sacrificial, realmente não. A cerimônia era simplesmente levá-lo para fora do arraial. Ao contrário do bode do Senhor, o bode emissário era mandado embora vivo. Sua morte eventual não era sacrificial ou substitutiva em nenhum sentido. E aí, se você quiser, o restante do material está aqui em Clamando no Deserto, né? Tem um comentário adicional de Levítico, se você quiser ler também, comentário adicional Levítico 16, né? E aí nós vamos fazer no segundo vídeo, desse mesmo assunto, né? A parte 2 desse vídeo. E por fim, então, eu vou fazer o vídeo sobre a expiação, assim que que o material estiver pronto, eu vou dar meus comentários a respeito. Espero que tenha sido útil e até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, e nos fortalecer em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até mais.